Palavras de Meishu Sama, Felicidade, publicado no livro O Caminho da Felicidade. Felicidade. Já escrevi em outra ocasião sobre esse mesmo tema, mas quando observo em profundidade o mundo de hoje, constato que dia a dia é maior o número de pessoas infelizes. Por esse motivo, gostaria de acrescentar algo relacionado ao assunto, buscando oferecer condições para que dúvidas a respeito dessa questão possam ser resolvidas em definitivo. Nem seria preciso lembrar, mas desde tempos remotos não há problemas mais complicados do que os que se referem à má sorte do ser humano. Até hoje, desde o nascimento até a morte, ninguém foi capaz de se afastar da infelicidade. Embora todos procurem saber em detalhes a razão da própria falta de sorte, normalmente ninguém consegue encontrá-la. Por isso, acho melhor que entendam, pelo menos um pouquinho, o porquê de um problema assim tão complexo. Felizmente, eu já compreendi com clareza a essência dessa questão, não só através da teoria, mas de modo especial por meio das experiências adquiridas no decorrer da vida, o que me leva, na realidade, a não ter dúvida alguma, muito menos a enxergar erros nas minhas convicções. E por isso escrevo, tendo a mais absoluta certeza daquilo que digo. Como todos sabem, quando expressa de modo simples, a ideia de sorte é bastante vaga, o que leva a dificuldades quanto à captação, na essência, do seu conceito mais profundo. De modo geral, as pessoas percebem que não existem meios de agarrarem a felicidade, e por isso vivem deixando que tudo aconteça por acaso, chamando esse vir a ser de sorte. Importância da sabedoria. Alguém já disse que a vida é um grande jogo, e realmente é assim que ela se apresenta. Daí até as pessoas mais ilustres estarem conformadas com essa situação, mesmo não chegando a aceitá-la plenamente, mas por considerarem-na parte integrante do próprio destino humano. E na ânsia de conquistar a tão sonhada felicidade, o homem se lança a qualquer espécie de atividade que surja pela frente. Como no geral quase ninguém possui sabedoria, o homem procura meios adequados para o desempenho de seu trabalho, esforçando-se muito, como se estivesse torcendo uma toalha, tentando extrair dela um pouco que seja de água. Em outras palavras, busca, pelo esforço exagerado, encontrar a sabedoria que ainda não adquiriu. E nessa ânsia de querer se tornar feliz até o fim da vida, continua apenas a sofrer. Por outro lado, a sorte é bastante irônica. Foge toda vez que alguém tenta apanhá-la. Há um provérbio ocidental mais ou menos assim: a chance de um bom destino assemelha-se ao penacho de cabelo que se encontra apenas na parte frontal da cabeça da deusa da sorte. Quando ela passa, tem então de ser agarrada imediatamente, porque, como não possui cabelos na parte posterior da cabeça, convém segurá-la no exato instante em que se aproxima. Por minhas longas experiências, posso afirmar que a sorte sempre pareceu brincar comigo. Às vezes, pendurava-se diante dos meus olhos. Eu tentava apanhá-la, mas ela me escapava numa rapidez incrível.
e quando eu ia atrás, ela corria mais rápido que eu e fugia. Realmente a sorte é difícil de ser agarrada, mas finalmente consegui prendê-la e segurei com firmeza aquilo que na verdade chama-se sorte. Vou tentar explicar como obtive êxito e aqueles que têm fé vão entender facilmente. Mas para os demais, haverá alguns pontos de difícil compreensão. Como olhar os acontecimentos? Em primeiro lugar, os acontecimentos devem ser vistos não por um ponto de vista superficial apenas, pois é necessário que sejam analisados em profundidade, já que é no interior de cada ato, de cada atitude nossa que se encontra a sorte, tanto a boa quanto a má. E sem a compreensão dessa verdade, jamais o ser humano vai se tornar feliz. Para vocês poderem entender melhor, vejam o seguinte. Quando o corpo físico se dispõe a agir, na verdade, é o pensamento, o coração, Kokorô, presente no interior da matéria que vai determinar e realizar os movimentos para a ação, sendo que o mesmo processo ocorre com a sorte. O mais importante encontra-se no interior do corpo, ou seja, aquilo que permeia as ações do ser humano é que vai conduzi-lo à conquista da felicidade. Vou falar ainda mais detalhadamente sobre esse assunto, para que todos possam entendê-lo bem. Em primeiro lugar, a visão superficial, externa, está relacionada ao mundo material, enquanto que a interna diz respeito ao mundo espiritual, ou seja, ao espaço invisível. Essa é, na realidade, a organização estabelecida pelo Criador para o grande universo. Do mesmo modo como Kokorô movimenta o corpo físico, o plano espiritual move o mundo material. Portanto, quem rege tudo é o espírito, sendo por isso a parte principal, cabendo ao mundo material apenas o exercício do papel secundário. Então, a partir desse ponto de vista, para se conquistar a felicidade, primeiro, é preciso abrir a sorte do espírito. Em consequência, esse estado espiritual vai se refletir no concreto, o que, obviamente, tornará a pessoa afortunada.